nós escutamos o Evangelho de Mateus, Jesus tinha escutado que João Batista tinha sido preso, e com certeza a prisão de João Batista trouxe muita insegurança para os apóstolos, para os discípulos de Jesus. Eu creio que de uma certa maneira trouxe segurança também para Jesus. Segurança no sentido humano. Jesus então deixou Nazaré, e quando o Evangelho de Mateus diz que Jesus deixou Nazaré, significa que Jesus tinha deixado a casa dos seus pais, Maria e José. E segundo a tradição teológica da igreja, Jesus começa o seu ministério aos 30 anos de idade, sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. Jesus deixa Nazaré e vai morar na cidade de Cafarnaum, que fica à beira do mar ou do lago da Galileia, território de Zabulon e Neftali, como nós ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías hoje. Qual a importância de Jesus ter ido morar em Cafarnaum? Quando a gente chega na cidade de Cafarnaum, nós estivemos lá, está escrito na entrada da cidade o seguinte: a cidade que Jesus escolheu para ser a sua cidade. Por quê? Cafarnaum, geograficamente, era um ponto estratégico, porque por ali, pela região de Cafarnaum, às margens do lago da Galileia, passavam os pobres, passavam os pecadores, passavam as prostitutas, passavam aquelas pessoas que na sociedade da época não valiam nada, não eram contadas. Não eram contadas. E as pessoas que eram contadas, entre aspas, elas podiam frequentar as sinagogas. Os pecadores não, os doentes não, porque eles eram, pela religião da época, consideradas pessoas impuras. Imagine, Jesus deixa Nazaré, onde tinha sido criado, para morar em uma cidade por onde passavam os pecadores. E ali, Jesus começou então a chamar os seus primeiros seguidores, que eram pessoas, homens, pescadores, que entendiam do mar, homens extremamente comuns. E os primeiros chamados foram Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, que significa rocha, depois, e seu irmão André. De maneira bonita, Mateus disse que eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: segui-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram tudo imediatamente e seguiram a Jesus. O que é isso? O que significa deixar tudo imediatamente? Significa não olhar para trás. Significa estar disponível para o seguimento.
por que eles deixaram tudo imediatamente para seguirem a Jesus? Porque na dinâmica do reino de Deus que Jesus pregava, não tinha tempo para olhar aquilo que se deixou. E olhem para vocês verem. Hoje, quando nós sentimos chamados por Deus, chamados por Jesus, para exercermos na igreja, na comunidade, um ministério, entre aspas, nós olhamos para quem vamos trabalhar, nós olhamos quem vai trabalhar conosco, nós olhamos quem nos cai bem na nossa simpatia ou na nossa antipatia. E a partir daí, de maneira errada, a igreja e os grupos se organizam. E no Evangelho de hoje, Jesus foi muito claro: segui-me. Eu farei de vocês pescadores de homens. Ou seja, vocês vão lançar as redes no mundo que está aí diante de nós, diante dos nossos olhos. E neste mundo que está diante dos nossos olhos, vocês vão fazer a diferença. Eu partilhava um dia desse com um sacerdote, grande amigo meu. O que eu sempre estudei numa carta muito antiga da igreja, que se chama Carta de Mileto, escrita no século III, que fala como os cristãos viviam o cristianismo no século III depois de Jesus. Eles não eram diferenciados pela maneira como comiam, eles não eram diferenciados pela maneira como se vestiam, eles não eram diferenciados pelo tamanho da cruz que usavam. Eles não eram diferenciados pela maneira como rezavam, eles eram diferenciados e conhecidos pela maneira como eles se amavam, como eles se respeitavam uns aos outros. Isso, gente, no século III depois da morte de Jesus. E nós hoje estamos no século XXI. E o amor ainda não é a diferença entre nós, não é. Por melhores que sejamos, por mais que conheçamos a Sagrada Escritura, por mais que conheçamos o catecismo da igreja, do código de direito canônico da igreja, o amor ainda não é a nossa característica. Sabe por quê? Porque nós ainda não escutamos aquilo que Jesus disse no Evangelho de hoje: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E conversão é o nosso grande desafio. A conversão da igreja, a conversão dos cristãos, a conversão da humanidade ainda é o nosso grande desafio. E ontem no treino, eu observava algumas pessoas, um grupo imenso de mulheres que tinham cartazes, camisa cor-de-rosa, touca cor-de-rosa, que foram protestar contra o presidente Trump. Quando eu passei no cartão da roleta do metrô, do trem, uma senhora estava saindo com um carrinho de bebê pelo portão ali do lado, onde a pessoa sai. Esse grupo de mulheres que tinham cartazes na mão contra o presidente, elas aproveitaram que o portão se abriu e todas elas entraram sem pagar, todas elas. Eu disse para elas: escuta, vocês estão protestando contra o presidente, estão fazendo isso, que sentido tem? Que diferença vocês estão fazendo, mesmo segurando este cartaz? Se vocês perdem honestidade em coisas grandes, vocês estão sendo honestos em coisas pequenas. Eu falei assim, no inglês que Deus me deu. Mas eu falei,
Porque dentro da pessoa humana existe tanta contradição, que nós esperamos grandes conversões, grandes mudanças, mas naquilo que é pequeno, a conversão não está acontecendo, não está acontecendo. Isso foi amanhã de ontem. Depois no já Natal, onde eu caminhava, com as minhas visitas, eu parei em frente a uma barraca de fruta. E ali naquela barraca eu estava explicando para o amigo meu que é Nietzsche, que era cheio de negócios assim. Eu expliquei para ele o que era aquela fruta. O vendedor da barraca me falou assim: você tem 5 minutos para sair daqui, você está falhando as minhas vendas. Eu falei: escuta, aqui eu passei o público, eu pago coisas, você faz, eu posso ficar o tempo que eu quiser. Aqui eu passei o público. Ele falou para mim: eu vou te dar um murro. Eu falei assim: então dá um murro em mim. Falou que vai dar um murro. Meu filho virou para mim e falou assim: eu vou ser preso, você vai ser preso. Eu falei assim: me desculpe, você vai ser deportado. Sabe por que eu falo isso? Porque neste mundo que está aqui diante de nós, onde nós moramos, onde nós vivemos, existem tantas situações que me fazem pensar assim: onde é que está a humanidade? Onde é que está hoje o cuidado? Onde é que está hoje o carinho? Por onde passa o processo da conversão evangélica? Tão falado por Jesus, e que a igreja a cada dia prega, por onde passa? Não passa pela mente dos poderosos, não passa, mas também não passa pela mente dos pequenos, também não passa. Não adianta querermos grandes mudanças estruturais, políticas, econômicas, sociais e religiosas, se a mudança pequena não começar aqui dentro de nós. Não adianta. E quando Jesus chamou os primeiros apóstolos por nome: segui-me, e eu farei de vocês pescadores de homens, Jesus estava dando para eles, não era uma profissão, era uma missão. A missão deles é a nossa missão hoje no mundo. É a sua missão no seu trabalho, é a minha missão numa paróquia, é a minha missão numa diocese, é a sua missão na sua casa, na rua onde você mora, no meio dos seus vizinhos. A missão de dizer assim: olha, eu sou cristão, eu creio nos valores pregados por Jesus, eu creio. Porque não adianta nada, você fazer as novenas mais bonitas do mundo e você ser intolerante em todos os sentidos. No Evangelho de hoje, quando Simão, quando André, quando Tiago, quando João deixaram as redes para seguirem a Jesus, eles deixaram um modo de vida antigo. E como que é difícil deixar um modo de vida antigo? Como é difícil. E quando Mateus diz no Evangelho de hoje que imediatamente eles deixaram, não é para dizer que tudo passou a ser diferente, tudo passou a ser bonito para eles, não. Ali que a beleza da vida começou. Quantas vezes Pedro quis voltar atrás? Quantas vezes? Pedro negou a Jesus, Pedro duvidou que ele podia caminhar sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Por quê? Porque quando nós não olhamos mais para a pessoa de Jesus, nós afundamos. E o que é mais
Existem pessoas que afundam nas próprias convicções delas. Existe. Então, no Evangelho de hoje, nós não temos apenas 4 homens que deixaram as redes porque eram pescadores. Nós temos a nossa história pessoal, porque nós temos que ler na palavra de Deus a nossa história. Se não for assim, a Bíblia vai virar um livro bonito de museu escrita em todas as línguas do mundo. E a história de Jesus não vai ser a minha história. A história de Jesus não vai ser a sua história. Jesus não chama hoje mais Pedro, Tiago, João, Simão. Jesus chama a mim, José. Jesus chama a você, Sueli, a você, Sueli, a você, Gilmar, a você, Daniel, a você, Elmo, a você, Murida. Jesus hoje não anda mais pelas ruas da Galileia, não anda mais. Jesus não mora mais em Cafarnaum, Jesus mora na nossa casa. Jesus mora na nossa família, por maiores que sejam os problemas que ela tem. Jesus mora em cada família, mora, porque não depende de nós, não depende de nós. Então, no Evangelho de hoje, quando Jesus andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo, ele estava realizando aquilo que o Pai lhe pediu. Não é fácil pregar, não é fácil curar todo tipo de doença, não é. Mas a pregação existe, as curas acontecem. Para terminar minha reflexão, eu gostaria de pedir hoje nessa missa que nós possamos nos unir como país, como imigrantes nesse país, e rezar para que o presidente ele governe segundo o coração de Jesus. Talvez ele não seja o seu candidato, talvez ele não foi seu candidato, talvez você não votou nele, mas uma nação, ela é, por missão, obrigada a orar por quem nos governa. Nós somos obrigados a orar por quem nos governa. Toda primeira sexta-feira santa, primeira sexta-feira do mês, quando o Padre dá a bênção do Santíssimo, ele reza por todos aqueles que nos governam. É a nossa missão. A palavra de Deus é muito clara, muito clara. Ela diz: não fale mal da liderança, não vai ajudar. Uma nação que murmura, uma nação onde Deus pesa a mão. A gente tem que aprender uma coisa no mundo. Por maiores que sejam as diferenças, principalmente políticas, elas têm que fazer com que o povo se une numa mesma oração. É difícil? É difícil rezar para quem nos governa? É difícil. Porque a desonestidade é imensa, é imensa. Mas se eu junto a minha oração à sua oração, se eu junto o meu sacrifício ao seu sacrifício, tudo isso chega no coração do Pai. E Deus fez o paralítico andar. Deus fez o surdo escutar. Deus fez
e os filhos da estéril,